Os relacionamentos com outras pessoas, sejam eles de amizade, familiares, amorosos, profissionais e assim por diante, são parte integrante da vida de qualquer pessoa. No entanto, infelizmente, nem todos esses relacionamentos se desenvolvem de forma positiva e alguns podem até ser destrutivos, causando danos à saúde mental e física. A história de amor da famosa dentista Preeti Reddy e de seu colega não prometia nada de bom desde o início. O casal estava constantemente terminando e reatando. Mas apaixonada, a jovem deu mais uma chance a esse relacionamento repetidas vezes ao longo de quase 5 anos. Na verdade, o homem simplesmente não a deixava ir, mantendo-a por todos os meios possíveis. Quando ela finalmente decidiu fazer mudanças radicais em sua vida e contou isso ao ex-namorado, acabou praticamente assinando sua própria sentença de morte. Preeti Reddy nasceu em 19 de outubro de 1986 em uma grande cidade indiana. Ela era a mais velha das 2 filhas do casal Narasimha e Charita Reddy. Ambos os pais eram médicos notáveis e pessoas respeitadas. Eles tinham consultório particular, ganhavam muito bem, então a família não passava necessidades. Preeti foi criada junto com sua irmã mais nova, chamada Nitya, que era 4 anos mais nova que ela. Desde a infância, elas se tornaram melhores amigas e cresceram praticamente inseparáveis. Nunca tiveram segredos uma com a outra, sempre se apoiavam e ajudavam. Os pais criaram as filhas em um ambiente de amor, compreensão e cuidado. Eles transmitiram a elas os valores culturais e familiares de seu povo, além de se esforçarem para oferecer a melhor educação possível. O casal, como já mencionado anteriormente, era de posses e por isso nunca economizou no bem-estar de suas adoradas herdeiras. Em 1996, a família decidiu se mudar para a Austrália, onde se abriram para eles perspectivas muito maiores do que em sua terra natal. Eles se estabeleceram em Sydney, onde compraram uma casa espaçosa em um dos bairros residenciais aconchegantes. As irmãs foram para uma escola particular de prestígio, onde ficaram entre as melhores alunas. Preeti cresceu como uma jovem inteligente, bonita, comunicativa e gentil. Ela se dava bem com todos ao seu redor e também era ambiciosa e determinada. Desde cedo, a jovem sonhava em seguir os passos dos pais e dedicar sua vida à medicina, pois sempre gostou de ajudar os outros. Preeti fez uma escolha bastante inesperada ao decidir, após terminar a escola, voltar para sua terra natal e estudar odontologia em uma universidade de medicina em Nova Delhi. Narasimha e Charita não se opuseram e permitiram que a filha tomasse as próprias decisões sobre sua vida. Em 2019, após defender com sucesso o diploma de cirurgiã dentista, Preeti voltou para Sydney e passou a morar novamente com os pais e a irmã mais nova. Ela conseguiu um emprego em um grande centro odontológico e de fisioterapia localizado no oeste de Sydney, enquanto ao mesmo tempo aprimorava sua qualificação no Hospital Odontológico Real de Melbourne. Mais tarde, a doutora Preeti Reddy tornou-se dentista generalista em uma clínica odontológica de atendimento amplo. Sendo uma médica talentosa, Preeti nunca se acomodou com o que já havia conquistado, sempre continuando a aprender e aprimorar seu profissionalismo. Colegas e pacientes falavam dela como uma especialista de alto nível, destacando que ela era apaixonada pelo seu trabalho. Em 2019, pouco antes dos acontecimentos trágicos, Preeti fazia cursos de implantes dentários e sonhava em abrir sua própria clínica em Melbourne. Mas, infelizmente, esses planos não estavam destinados a se realizar. Em 2013, ainda na época em que Preeti estudava no Hospital Odontológico Real de Melbourne, ela conheceu outro jovem dentista chamado Harsh Nardi. Ele também era originário da Índia, cresceu em uma família de médicos e decidiu continuar a tradição, tornando-se dentista. O casal tinha muito em comum, então eles se entenderam facilmente e logo sentiram uma simpatia mútua. Alguns meses após se conhecerem, os jovens começaram a namorar, mas desde o início esse relacionamento foi bastante estranho. Harsh se mostrou uma pessoa ciumenta e explosiva, atormentava a garota com suas suspeitas, brincava com os sentimentos dela e a manipulava. Além disso, ele constantemente tentava diminuir a autoestima de Preeti, fazendo-a acreditar que era inferior a ele em tudo. Nitya foi a primeira a perceber que algo estranho estava acontecendo com sua irmã mais velha.
Ela sabia que Preti estava namorando um rapaz, mas sua irmã não fazia questão de apresentá-lo à família. Além disso, ela nunca o convidava para ir à casa deles e quase não falava sobre ele. Ao mesmo tempo, o comportamento da garota mudou visivelmente. Ela se tornou insegura, fechada e de certa forma distante. E o antigo brilho em seus olhos parecia ter se apagado. De uma jovem alegre e bonita, Preti se transformou em uma sombra pálida de quem era antes. A partir de então, ela passou a viver com uma constante sensação de ansiedade, e era Harsh quem ditava as regras e condições do relacionamento. Os pais pediram várias vezes para a filha apresentá-los ao namorado, mas ela sempre se recusava, mudava de assunto e evitava ao máximo esse tipo de conversa. Era óbvio que a jovem sentia um grande desconforto nesse relacionamento, mas também não conseguia simplesmente terminá-lo, pois estava emocionalmente ligada ao parceiro. Vale ressaltar que Harsh morava em Tamworth e trabalhava em uma das clínicas odontológicas locais. O romance com Preti, na verdade, era um relacionamento à distância, já que o casal nunca morou junto. Ele repetidamente sugeriu que a jovem se mudasse para a casa dele, chegou até a insistir, mas ela recusava categoricamente, sentindo que isso não terminaria bem. O relacionamento do casal era bastante instável. Os jovens brigavam constantemente e a garota sentia-se o tempo todo pressionada pelo namorado. Durante muito tempo, ela não contou a ninguém que estava namorando, e só depois de 6 meses revelou isso a algumas amigas próximas e à irmã. Nitya chegou a ver Harsha algumas vezes, mas não gostou dele desde o início. Como a própria garota relembrou mais tarde, havia algo nele que era repulsivo e desagradável. Em 2014, Preti e seu amado começaram a aparecer juntos em público, e o romance deles deixou de ser um segredo. No entanto, a garota nunca o apresentou aos pais e também se recusava a visitar a família dele. No entanto, logo o casal se separou, e agora Preti passou a esconder de todos que eles não estavam mais juntos. Posteriormente, situações semelhantes se repetiram várias vezes. A garota ora escondia, ora terminava com o namorado, ora não contava que eles haviam reatado. É evidente que a própria Preti se sentia constrangida por esse relacionamento estranho e tão instável, no qual brigas intensas e separações eram seguidas por reconciliações e reencontros igualmente emocionais. Harsh acusava Preti de não se empenhar no desenvolvimento do relacionamento deles e de se recusar a se mudar para Tamworth, para que pudessem morar juntos. A jovem repetidamente lhe dizia que não queria largar o bom emprego e sair de Sydney, pois toda a sua família estava lá. Ao mesmo tempo, o rapaz também não queria ceder e se mudar para outra cidade para ficar com Preti. No outono de 2016, o casal terminou novamente e Preti esperava que dessa vez tivessem se separado para sempre. No entanto, Harsh não pensava assim e, em outubro, começou a preparar para Preti uma festa surpresa em comemoração ao seu 30º aniversário. Mas a surpresa não deu certo, pois Preti organizou a comemoração na casa dos pais dela, para onde convidou amigos próximos e colegas de trabalho. Mas ela não convidou o ex-namorado. Mesmo depois disso, Harsh continuou insistindo e tentou reatar o relacionamento com Preti, implorando por mais uma chance e prometendo que desta vez ele mudaria. Vale ressaltar que o jovem, embora tenha atormentado a amada psicologicamente, nunca levantou a mão contra ela, o que provavelmente desempenhou um papel fundamental para que Preti aceitasse tentar recomeçar do zero. Preti ainda sentia carinho por Harsh, por isso era tão difícil para ela romper completamente todos os laços com ele. Além disso, ele a pressionava muito, fazendo-a sentir uma culpa angustiante. Ele insistia que era ela quem o fazia sofrer e que era por culpa dela que nada dava certo entre eles. Em 2018, Preti fez uma última tentativa de reatar o relacionamento com o amado, mas logo percebeu que todos os seus esforços e sacrifícios não levavam a lugar nenhum. No outono do mesmo ano, o casal se separou definitivamente e já em novembro, a jovem conheceu um jovem médico de Melbourne com quem rapidamente iniciou um relacionamento romântico. O novo escolhido de Preti era o completo oposto de Harsha. Ele era atencioso, cuidadoso, sensível e bondoso. Desta vez, ela não escondeu seu romance de ninguém e logo apresentou o amado à família e aos amigos. Pela primeira vez, ela parecia realmente feliz, fazia planos para o futuro e pensava seriamente em casamento e filhos.
Priti até começou a planejar a mudança para Melbourne para ficar perto de seu amado. Lá, ela procurava emprego e enviou currículos para grandes centros odontológicos. As principais clínicas disputavam para convidá-la para entrevistas, e ela escolheu a instituição médica para a qual planejava se transferir em alguns meses, assim que terminasse todos os assuntos em Sydney. Em dezembro, a jovem confessou às amigas que nunca havia sentido emoções tão fortes antes e que, ao que parecia, finalmente havia deixado o passado para trás. As pessoas ao seu redor realmente se alegraram por ela. Mas a felicidade não durou muito, pois já em janeiro, Harsh soube do novo romance de sua ex-namorada e literalmente ardia de raiva. Ele começou a procurar encontros com ela para convencê-la a voltar. Eu escrevi e liguei, mas Priti o ignorou teimosamente. Em fevereiro, durante uma de suas conversas telefônicas com seu irmão, Harsh admitiu que não conseguia aceitar a traição de Priti. Ele a considerava sua propriedade e via seu novo caso como uma traição. Ele declarou que não permitiria que sua escolhida se casasse com outro e que estava disposto a tomar medidas extremas. No entanto, suas palavras soavam como ameaças vazias, fruto da impotência de não poder mudar nada. No dia 1º de março de 2019, em Sydney, começou uma conferência médica internacional de 2 dias sobre odontologia avançada. Entre os participantes estavam a doutora Preti Reddy e seu ex-namorado, o Dr. Harsh Nardi. A jovem se hospedou no Hotel Urban, onde o evento estava sendo realizado, e dividiu o quarto com 2 amigas e colegas de trabalho. Já o homem ficou hospedado no Hotel Swiss Hotel, localizado a alguns quarteirões do local da conferência. À noite, após o término do primeiro dia da conferência, Priti contou às amigas que estava se sentindo ansiosa por causa da presença de Harsh, que a observava constantemente e procurava uma oportunidade para conversar. Ela estava desconfortável e o comportamento do ex-namorado parecia estranho e imprevisível. A jovem decidiu ir a uma boate para se distrair um pouco. Mas mesmo lá, Priti parecia tensa e estava constantemente olhando ao redor. O segundo dia da conferência foi igualmente tenso. Harsh novamente fez de tudo para chamar a atenção de Preti, seguia-a de perto, insistia que eles precisavam se encontrar e conversar. A jovem não sabia o que fazer ou como agir, e as amigas imploravam para que ela não cedesse. Apesar dos apelos das amigas, após o término da conferência, Preti acabou concordando em conversar com o ex-namorado. Ela esperava que eles esclarecessem tudo e que Harsh a deixasse em paz. Ela cuidadosamente pensava com antecedência no que iria lhe dizer, escolhia as palavras para não provocar um escândalo e rezava para que ele finalmente recuasse e a deixasse seguir com sua vida. No dia 2 de março, por volta das 6h30 da noite, uma câmera de vigilância registrou um carro cinza Volkswagen Golf, pertencente a Preti, saindo do estacionamento subterrâneo do Hotel Urban. Ao volante estava a própria jovem, e ao lado dela sentava-se o Dr. Harsh. Cerca de 1 hora depois, o carro de Preti entrou no estacionamento do restaurante Ravicent e os jovens entraram juntos no estabelecimento. Mais tarde, várias testemunhas, entre outros clientes e membros da equipe de serviço, disseram que o clima à mesa desse casal estava bastante tenso. A jovem estava visivelmente nervosa e claramente queria ir embora o quanto antes, mas o homem fazia de tudo para impedi-la. Tentava segurar sua mão e a interrompia constantemente. Mal ela tentava falar. O garçom que atendeu a mesa onde estavam Preti e Harsh posteriormente lembrou que a jovem mencionou uma mudança para Melbourne, disse que amava outro homem e pediu para que a deixasse ir. Mas o homem, como se não a ouvisse, repetia algo sobre casamento, prometia se mudar para Sydney, só para ficar perto dela. Por volta das 10h30, os jovens deixaram o restaurante e foram de volta para o carro, mas não entraram imediatamente. Ficaram discutindo sobre algo por mais de 1 hora, parados ao lado. O homem tentou abraçá-la, mas ela se afastou dele e deu um passo para trás. Eles só foram embora perto da meia-noite. Por 15 minutos, o carro circulou pela cidade e depois parou no estacionamento de um shopping center. Ninguém saiu do veículo e, de acordo com as imagens das câmeras de segurança instaladas bem na parede onde o carro estacionou, o casal discutia acaloradamente. Harsh gesticulava ativamente enquanto Preti chorava. Às 2h, a jovem saiu do carro e foi até um restaurante fast food 24 horas localizado no shopping center.
Lá, ela comprou uma garrafa de água e depois ficou algum tempo parada na entrada, aparentemente esperando que Harsh fosse embora. No entanto, quando ela voltou, ele ainda estava sentado dentro do carro. Depois de esperar mais um pouco, eles foram para o hotel onde Harsh tinha um quarto. Ele a conduziu em silêncio além da recepção e entrou com Preeti em seu apartamento por volta das 3 da manhã. Preeti não saiu mais de lá. No dia 3 de março, às 10 da manhã, a jovem ligou para a irmã mais nova e disse que voltaria para casa em cerca de 2 horas. 5 minutos depois disso, ela fez outra ligação, discando o número de seu amado. Preeti confessou seu amor a ele e prometeu que em breve estariam juntos. Preeti não entrou mais em contato com ninguém. Os pais e a irmã esperavam Preeti em casa para o almoço, mas ela nunca chegou e seu telefone estava desligado. Às 3 horas da tarde, eles soaram o alarme, pois algo assim nunca havia acontecido antes. A jovem sempre mantinha contato e avisava caso se atrasasse em algum lugar. Surgiu a sensação de que algo havia acontecido com ela e os familiares começaram a ligar para amigos e colegas da desaparecida. Quando, ao anoitecer, Preeti ainda não havia aparecido nem dado notícias, a preocupação deu lugar ao pânico e ao medo. Foi então que a família descobriu que, na conferência, ela havia se encontrado com seu ex-namorado, que tentava de todas as formas entrar em contato com ela e praticamente a perseguia. Nitya imediatamente tentou entrar em contato com Harsh, mas ele simplesmente ignorava ou rejeitava suas ligações, embora seu telefone estivesse ligado. Na noite de 3 de março, os membros da família Reddy foram até a delegacia de polícia e registraram o desaparecimento de Preeti, observando que seu ex-namorado, que não queria deixá-la ir, poderia estar envolvido no ocorrido. Paralelamente, os familiares começaram a procurar por conta própria, ligando e conversando com todos os amigos e colegas da jovem. Nitya também criou vários grupos em redes sociais, onde informou sobre o desaparecimento da irmã, publicou suas fotos mais recentes e pediu que compartilhassem qualquer informação que pudesse ajudar a encontrá-la. Em apenas um dia, quase 2.000 pessoas responderam às postagens nas redes sociais, entre elas pacientes da Dra. Reddy. Eles ofereciam sua ajuda nas buscas e na divulgação das informações. No entanto, não foi possível descobrir nada concreto sobre o paradeiro da jovem. A única pista era Harsh, que poderia saber de algo, mas ele continuava sem responder. No dia 4 de março, na parte da tarde, Harsh finalmente atendeu ao telefone. Foi Nitya quem conseguiu falar com ele, mas ao saber do desaparecimento da ex-namorada, ele reagiu com muita calma. Ele não demonstrou nenhuma preocupação, apenas disse que ela é uma garota adulta e logo apareceria sozinha. O homem admitiu que a viu na conferência, mas afirmou que trocaram apenas algumas palavras e depois cada um foi cuidar de seus próprios assuntos. No entanto, apenas 1 hora depois, Harsh ligou de volta para Nitya. Mas desta vez ele estava furioso, gritava e exigia que a garota explicasse por que ela havia ligado para seus pais, amigos e colegas, perguntando-lhes sobre Preeti. O homem também repreendeu a família Reddy por suspeitarem dele sem provas, dizendo que isso estava prejudicando sua reputação impecável. Esse comportamento parecia extremamente estranho. Parecia que o homem não se importava nem um pouco com o fato de sua ex-namorada ter desaparecido repentinamente e possivelmente estar em perigo. No entanto, ele ficava irritado com o fato de que familiares e amigos estavam ativamente procurando pela jovem. Quando ficou sabido que Preeti havia concordado em jantar com seu ex, ficou claro que ele poderia ter sido a última pessoa a vê-la e conversar com ela. Os parentes da desaparecida entraram imediatamente em contato com Harsh e exigiram que ele mesmo se apresentasse à delegacia de polícia. Para prestar depoimento, antes mesmo de ser oficialmente convocado? No mesmo dia, Harsh chegou a Sydney e foi até a delegacia, declarando que queria ajudar na investigação e contar tudo o que sabia. Sua aparência e comportamento imediatamente deixaram os policiais em alerta, pois o homem estava muito nervoso, suava, gesticulava de forma desordenada e levantava-se da cadeira o tempo todo. Ele confessou que se encontrou com Preeti não apenas na conferência, mas também jantou com ela no dia 2 de março. Segundo Harsh, eles esclareceram tudo e colocaram um ponto final no romance de muitos anos. Depois disso, ele chamou um táxi para ela e não a viu mais. No entanto, havia muitas inconsistências em seu relato, e quando pediam ao homem para contar novamente sobre os acontecimentos daquela noite, ele começava a se confundir nos detalhes e se contradizia.
Apesar de todas as estranhezas, ainda não havia nada para incriminar Hershey, por isso ele foi liberado. Mas, antes de ir embora, o detetive comentou que estavam procurando todas as câmeras de vigilância que poderiam ter registrado os movimentos de Pretty e Hershey naquela noite. Só depois de analisar as gravações, talvez seja possível reconstruir todo o quadro e a cronologia dos acontecimentos. As palavras do detetive tiveram um grande impacto em Hershey, que mudou de expressão. Algumas horas depois, ele mesmo voltou à delegacia e esclareceu que não chamou um táxi para Pretty e que ela foi embora dirigindo seu próprio carro, o mesmo com o qual eles haviam chegado originalmente ao restaurante. Quando questionado sobre o motivo de ter dado um depoimento sabidamente falso, o homem respondeu que apenas ficou nervoso e não achou que esses detalhes pudessem ter importância. Naquela mesma noite, 4 de março, soube-se sobre um grave acidente de carro ocorrido na rodovia New England, que resultou na morte de uma pessoa. Como foi apurado, um BMW em altíssima velocidade invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. Como resultado da colisão frontal, o motorista do carro de passeio morreu no local. A identidade da vítima foi estabelecida quase imediatamente. Era o Dr. Hershey Nardi. Mas como ele se envolveu em um acidente tão absurdo em uma estrada praticamente deserta? De acordo com as imagens das câmeras de vigilância, Hershey de repente pisou fundo no acelerador e ele mesmo direcionou seu carro diretamente para debaixo das rodas do caminhão. O ocorrido parecia um suicídio, e logo isso foi confirmado. É evidente que as palavras dos detetives de que todas as gravações das câmeras de vigilância seriam verificadas e que toda a sequência de eventos seria reconstituída tiveram grande impacto sobre Hershey. O homem percebeu que em breve a polícia descobriria onde e como ele e Pretty passaram aquela noite fatídica. Eles vão interrogar as testemunhas e descobrir que a jovem foi até o hotel dele e não voltou de lá. Já no dia seguinte à morte do suspeito, em um bairro residencial tranquilo nos arredores de Sydney, foi encontrado abandonado o Volkswagen Golf desaparecido, que pertencia a Pretty. No porta-malas do carro, dentro de uma grande mala azul, jazia o corpo mutilado de uma jovem mulher. Como posteriormente determinaram os peritos criminais, a causa da morte da infeliz foi um traumatismo crânioencefálico, além de 11 facadas desferidas no pescoço e nas costas. Alguns dias depois, quando os policiais reuniram todos os dados das câmeras de vigilância e conversaram com as testemunhas, conseguiram reconstruir detalhadamente a cadeia de eventos que levou a um desfecho tão trágico. Agora tudo fez sentido. Assim, no dia 2 de março, Pretty concordou em se encontrar e jantar com seu ex-namorado, obviamente na esperança de esclarecer tudo e colocar um ponto final no relacionamento deles. O garçom ouviu apenas fragmentos da conversa deles, e ao que tudo indicava, o diálogo não estava fluindo bem. Segundo as testemunhas, a jovem parecia abatida e assustada. Ao sair do restaurante, o casal ainda rodou pela cidade por algumas horas e depois seguiu para o hotel onde Hershey estava hospedado. Provavelmente, o homem manipulava Pretty, fazendo-a sentir-se culpada, como já havia feito outras vezes, e ela concordou em ir com ele para acalmá-lo e esclarecer a situação de uma vez por todas, na esperança de que ele entendesse tudo e a deixasse em paz. Como ela não saiu mais do quarto, os detetives presumiram que foi ali que ela foi assassinada. A investigação revelou que havia vestígios de sangue cuidadosamente lavados no banheiro. A limpeza foi tão bem feita que a camareira que arrumou o apartamento não percebeu nada. Muito provavelmente, Pretty entrou no banheiro para ligar para seu amado, mas Hershey ouviu a conversa. E assim que ela desligou o telefone, ele, tomado por um acesso de fúria, a atacou por trás, golpeou sua cabeça e depois a matou com golpes caóticos de faca nas costas e no pescoço. Após cometer o crime, o homem se recompôs e, com uma expressão imperturbável, desceu até a recepção, onde estendeu a estadia por mais um dia. Depois, ele tomou café da manhã no restaurante do hotel e foi até as lojas mais próximas, onde comprou uma grande mala azul, além de vários recipientes de produtos de limpeza, retornando em seguida ao quarto com as compras, de onde não saiu até o anoitecer. Após as 5 horas, Hershey desceu novamente à recepção, disse que estava fazendo o check-out e pediu ajuda com as bagagens. O funcionário que carregava a mala ficou surpreso com o peso dela. Mas Hershey respondeu calmamente que simplesmente havia comprado presentes demais para os parentes.
Ele colocou as coisas no porta-malas de um Volkswagen Golf e depois foi para a periferia da cidade, onde abandonou o carro em um pátio discreto de um bairro residencial, entendendo que ali ninguém prestaria atenção nela por muito tempo. Depois de tudo isso, Harsh pegou seu BMW no estacionamento e foi para casa em Tamworth. No caminho, ele parou em um posto de gasolina, onde abasteceu e tomou um café. Segundo relatos de várias testemunhas que reconheceram Harsh, o telefone dele tocava sem parar, mas ele rejeitava ou ignorava as ligações. Posteriormente, descobriu-se que era Nietzsche quem ligava procurando pela irmã. O homem acreditava que havia cometido o crime perfeito e apagado todos os vestígios, por isso a polícia não conseguiria chegar até ele, e mesmo que conseguisse, não conseguiria provar nada. No entanto, ele não levou em conta que, em todos os lugares onde esteve com Prete naquele dia, havia câmeras de vigilância, e pelas gravações seria fácil desmascará-lo. Quando o assassino percebeu seu erro e entendeu que, em alguns dias, a polícia teria provas irrefutáveis de sua culpa, ele decidiu não esperar pela prisão e pelo julgamento, mas sim decretar sua própria sentença de morte. Os membros da família de Harsha, apesar das evidências, recusavam-se a acreditar que ele pudesse cometer um crime tão monstruoso e tirar a vida de alguém. A família Reddy, que perdeu a amada filha e irmã, tomou a iniciativa de criar o primeiro centro de apoio na Austrália para mulheres que sofreram atos de violência doméstica. Eles ofereceram não apenas apoio financeiro ao projeto, mas também ajudaram a divulgar informações sobre ele na mídia. Afinal, aqui as vítimas recebiam não apenas apoio psicológico, mas também podiam se refugiar do agressor e solicitar orientação e assistência jurídica.